E como parte do direito à liberdade é rejeitar as tentativas de golpe. E golpe significa a gente interromper os processos democráticos, a gente rejeitar a Constituição. Democracia é sinônimo de eleições, né, do voto direto da população. Por isso, lutar contra o golpe é defender mandatos legítimos. Mais uma vez, a democracia está ameaçada no Brasil. Mais uma vez, nós estamos aqui no Tuca em defesa da Constituição e do Estado Democrático. Conspira com seu caráter antidemocrático. Sob o pretexto de fazer justiça e combater a corrupção, setores do judiciário brasileiro vêm praticando ilegalidades e abusos de poder, impondo um Estado policial ao nosso país, calcado na seletividade desmedida para alguns, em flagrante desrespeito aos direitos individuais e à ordem jurídica do nosso país, conquistada tão duramente. É por isso que estamos aqui. Não permitiremos o retrocesso das conquistas democráticas obtidas às duras penas e muitas vidas. Não permitiremos que o golpismo prevaleça mais uma vez. Não permitiremos! O Fórum 21 e o Centro Acadêmico 22 de Agosto, com o apoio de várias entidades da sociedade civil, promovem este ato. E para dar início ao ato, eu convido o presidente do Fórum 21, Anivaldo Padilha, para ler o Manifesto pela Legalidade Democrática. Em uma ditadura, o poder de Estado é usurpado para perseguir, forçar depoimentos, prender e torturar cidadãos. Uma democracia não pode permitir que os representantes do povo e os guardiões da lei ajam fora da lei. O povo brasileiro já escolheu em que regime deseja viver. Hoje eu passei um dia discutindo com gente que se questionava e me questionava se foi uma atitude correta do ex-presidente Lula de aceitar o convite da Dilma para ser chefe da Casa Civil. As pessoas diziam, não, mas opinião pública, mídia, não vai ver isso como uma fuga de um processo, que essa mídia sem vergonha vai continuar perseguindo ele até o último dia da vida dele. Não tenhamos ilusão. Nós, sobretudo os mais velhos, aqui os mais jovens não, mas nós conhecemos essa gente faz muito tempo. São os mesmos de 1945, são os mesmos de 1950, são os mesmos que levaram Getúlio ao suicídio em 54, são os mesmos, e está aqui a Maria Vitória Benevides, que pode falar disso melhor do que qualquer um, os mesmos que tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek e tentaram dar 2 golpes de Estado nele, em Aragaças e Jacareacanga, foram os mesmos que tentaram impedir a posse do Jango, quando o Jânio renunciou, e os mesmos que deram o golpe militar de 1964. Os mesmos. Nós sabemos quem são vocês. São os mesmos. E os interesses são os mesmos. Você não pode querer, agora está na moda falar um negócio chamado republicano, você não pode querer entrar num ringue de boxe para uma luta usando luva de seda e o seu adversário usa uma luva daquelas de profissional de 18 onças com uma ferradura de cavalo por dentro. Não pode. Republicano, eles querem que a gente seja republicano para continuar explorando o povo como explora há 500 anos. É isso. Eles estão nervosos. Eles
estão apavorados porque não esperavam que isso fosse acontecer. Agora, até os sapos que nadam nas águas podres do Rio Tietê sabem que o jogo começou a virar. Começou hoje. Não se trata de pessoas. O que eles temem é um projeto de nação que deu certo e que tirou 40 milhões de pessoas da miséria. É por isso que querem dar um golpe. Não vamos permitir. Não vamos permitir. Essa ameaça tomou uma segunda dimensão quando se verificou que a Operação Lava Jato, que inicialmente foi uma coisa boa, porque prendeu e pôs na cadeia pessoas que eram realmente corruptas, que tinham realmente recebido propinas. De repente, essa operação, nós verificamos que para conseguir isso e para continuar, de repente, passaram a adotar o abuso do direito o mais... Então, a ameaça à democracia é dupla, é o impeachment, é essa virada, né, do Ministério Público e do juiz Moro para um caminho do abuso de direito. A ameaça, quer dizer, aos direitos, isso vem de uma tese que se tornou dominante entre os economistas conservadores. E essa tese é que a Constituição de 1988 não cabe no PIB brasileiro. Isso é um absurdo, mas eles repetem e insistem nessa coisa, dizendo que nós temos um déficit público estrutural. Ora, quer dizer, até 2013, quer dizer, o governo do PT, que não acho que foi muito bom, não. Acho que foi ótimo na igualdade, mas na matéria fiscal, e a única coisa que esses economistas olham é a parte fiscal, ele foi responsável, manteve as contas equilibradas desde 2003, quando assumiu Lula, até 2013. O penúltimo ano, dos 4 primeiros anos do... Foi só em 2014 que a Dilma perdeu a cabeça na parte econômica. E perdeu, é curioso, não foi por populismo, porque não foi para distribuir dinheiro para os pobres ou para os trabalhadores. Ela fez isso para tentar dar dinheiro, e deu, quer dizer, para a indústria, para ver se a indústria reagia. Foi uma desoneração generalizada, equivocada, uma tolice que ela fez. Quer dizer, então não há nenhum desequilíbrio estrutural. Quer dizer, todo esse período estava tudo equilibrado, foi o último ano que desequilibrou, precisa corrigir isso. Mas daí para dizer que o PIB, que a Constituição não cabe no PIB, que é preciso reduzir os direitos dos trabalhadores fortemente, isso absolutamente não se justifica. É que nesse processo, quer dizer, por que essa gente está tão poderosa? Por que a direita realmente ficou forte? Quer dizer, nós em 84, quer dizer, no começo dos anos 80, nós tínhamos nos unidos todos e tínhamos conquistado inclusive setores grandes da burguesia brasileira para a luta e a transição democrática. E foi uma maravilha. E fomos perdendo isso. E perdemos. Quer dizer, perdemos um centro que é muito perigoso perder. Quer dizer, e nós vivemos num regime capitalista em que não adianta, quer dizer, ou nós temos que viver com esse centro. Né? O Lula sabe muito bem disso e governou muito bem nesse sentido. Fez tudo o que ele podia para conseguir conservar o centro com ele. Quer dizer, mas não se conseguiu o desenvolvimento econômico, houve erros econômicos importantes, e não se conseguiu suficientemente lutar contra a corrupção. E houve essa corrupção que houve aí. São dois problemas que, quer dizer, que fortaleceram o outro lado. Mas daí, para eles acreditarem que então eles são os donos da verdade e nós não temos a verdade, isso é uma tolice enorme. Quer dizer, porque de repente nós vimos o ódio realmente. Quer dizer, a política é o encontro, é o debate, são os acordos, são os compromissos, isso é política. De repente, o que nós vimos aqui foi o ódio surgir numa classe média, né, que virou para a direita, e nós estamos vivendo esse momento, quer dizer, isso dando força, quer dizer, há dois tipos de pessoas. Há os oportunistas da oposição que querem dar o golpe, chefiados por quem? Por Aécio Neves e Eduardo Cunha. Eles são os chefes do oportunismo político. Oportunismo judicial, cujo chefe é o juiz Moro. Quer dizer, são essas as lideranças dessa gente. São lideranças que não merecem respeito.
São lideranças que não estão se dando respeitar. E nós precisamos e vamos lutar muito fortemente contra eles. Todos juntos. Obrigado. Há duas causas imediatas da crise atual. A primeira é econômica. A situação econômica do Brasil é periclitante e não é por causa do governo brasileiro, e sim como reflexo da crise mundial. A segunda maior economia do mundo, a China, no ano passado, teve o menor crescimento dos últimos 25 anos. Mas, sobretudo, nós estamos vivendo uma fase histórica notável pelas suas consequências graves. A transformação do capitalismo industrial em capitalismo financeiro. E nós todos sabemos, a começar pelo senhor Trabuco, que não se perca pelo nome, que um banco não produz riqueza alguma. No máximo, ele pode ajudar a produzir riqueza. Mas não é o que está acontecendo agora, que os bancos ganham rios de dinheiro com especulação financeira. O impacto da revolução eletrônica sobre a força-trabalho é terrível. A segunda causa imediata é política. É preciso entender que num país que teve quase 4 séculos de escravidão legal, o desprezo pelos pobres e, sobretudo, os pobres negros, dificilmente acabará. Acontece que Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeira pessoa oriunda da classe proletária que assumiu a chefia do Estado em toda a história da nossa República. O preconceito contra Lula é, portanto, muito forte. É baseado em quê? Acusações de corrupção. Já tivemos acusações de corrupção envolvendo a presidência da República. Agora, a causa morbis mais profunda é a decadência da civilização capitalista. Nós chegamos a um ponto crucial da desigualdade mundial. 1% da humanidade possui metade da riqueza mundial. No Brasil, as classes D e E, que corresponde a mais de metade da população, ou seja, 53%, tem rendimento médio mensal de R$ 1.900. Eu imagino que muitos estudantes aqui tenham uma mesada superior a isso. E as classes A e B, as mais ricas, correspondendo a 18,6% da população, tem um rendimento de 64% da massa total de renda do Brasil. Não tenham ilusões. Trata-se de um trabalho a longo prazo. Em primeiro lugar, político. É preciso unir o máximo de forças sociais, movimentos sociais, sindicatos, grupos intelectuais e religiosos no combate contra o capitalismo, com 2 objetivos específicos interligados. Em primeiro lugar, deslegitimar aos olhos do povo a dominação das classes oligárquicas neste país. Neste país não é o povo soberano, como diz a Constituição. Soberanos são os potentados econômicos privados intimamente ligados com agentes estatais. É preciso reduzir a desigualdade socioeconômica. Há
desigualdade tem aumentado ano a ano, salvo no começo do governo Lula, até mais ou menos a metade, quando se fez uma política inteligente de levantar o nível de vida das classes pobres. Mas, e eu vou concluir aí, a nossa revolução tem que ser ética. É preciso renunciar, cada um de nós, se olhando no espelho, é preciso renunciar ao egoísmo,